Um português, um croata e um suíço tentam entrar à conversa num café, mas o café está submerso por ordem do Papa Francisco. Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast, com Fé com Leite. Estou aqui com o meu amigo Samuel, pastor na Suíça. Olá, Samuel. Olá a todos. E estou aqui com o meu amigo Roberto, também, pastor em Portugal. Olá, Roberto. Olá, Joca. Olá, Samuel. Olá aos nossos ouvintes. Como sabem, nós estamos neste momento a fazer uma série, a série Conspirações do Sétimo Dia, e nós, por causa disso, não temos os nossos habituais pingos de leite, mas em vez disso temos uma outra rúbrica chamada Eram com Fé, por favor. Desta vez temos uma pergunta de um ouvinte do nosso podcast, ao qual desde já agradecemos. E a pergunta está relacionada com o momento em que Jesus irá regressar, e, segundo o que diz a Bíblia, todo o olho o verá. A pergunta é a seguinte: para que todo o olho o veja, a terra tem de ser plana? Samuel, Roberto, o que é que vocês acham? A terra tem de ser plana para que todo o olho veja o regresso de Jesus? Eu acho super engraçada a questão e vou tentar controlar-me. Ahm, mas é assim, eu acho engraçado que nós pensemos na vinda de Jesus, que é um fenómeno com tantas coisas inexplicáveis. Por exemplo, nós vamos para uma nuvem, ok? Nós sabemos que as nuvens são feitas de vapor d'água, ou seja, não dá para estar em cima dela, não é? Ela vai ser tipo o nosso carro que vai nos levar para o céu. Há um sem número de coisas na vinda de Jesus que não tem explicação. Não é Hum, explicável. E então nós vamos pegar neste evento e vamos focalizar-nos numa que vamos tentar encontrar uma explicação científica. Eu acho que pode ser interessante, não é? Acho que não é por causa, não é porque eu não concordo com a perspectiva da pessoa que, que acredita nisso que não é bom. Eu acho que é hum, interessante às vezes especular determinadas coisas, é interessante imaginar como é que poderia ser e tal. Mas eu acho que a partir do momento que Deus vai fazer um milagre, porque estar em cima de uma nuvem, descer nessa nuvem e tudo, pessoas vão ressuscitar, ou seja, montes de coisas que não têm explicação. Porque é que eu tenho que encontrar uma explicação científica para um fator? É quase como se Deus tivesse a capacidade de fazer todas as outras coisas de forma milagrosa, mas apenas esse do todo olho verá, não dá, porque 360 graus, não dá para ver, não há nenhum ponto que seja visível do outro lado, esqueci-me desse problema. Não, Deus vai fazer algo que é milagroso e que eh, está, está longe da nossa explicação, está longe do nosso raciocínio e, de uma certa forma, gostaria de dizer que é um bocado triste estar a perder tempo com essas coisas, no sentido em hum. que vai ser um dia tão porreiro esse dia. Já viram a quantidade de vezes que nós lemos os textos de Mateus 24, a quantidade de vezes que ouvimos falar deles, que cantamos, que pregamos, que demos estudos bíblicos, finalmente aquela cena está ali à nossa frente. E a gente vai, mas espera lá, tu estás a vir-me, toda a gente está a ver, mas como é que estão as pessoas da Austrália? Será que elas estão a ver também? É um bocado tirar o lado emocional forte que esse evento vai ter para os salvos. Essa é a Hum. minha opinião sobre isso. Roberto? Ora bem, eu partilho muito daquilo que o Samuel disse. Também acho que pegar num pequeno detalhe como e tentar encontrar uma explicação científica para esse pequeno detalhe quando vamos estar a assistir a muitas outras coisas mais interessantes. Acho que lá está, concordo com aquilo que o Samuel disse. E se calhar eu só acrescentaria que há tantas coisas que nós podemos tentar compreender melhor acerca das profecias, não é? Mesmo nessa questão da especulação que o Samuel disse, não é? De imaginarmos, de tentarmos compreender melhor o texto bíblico, de tentarmos, tendo em conta o contexto político à nossa volta, tentarmos se calhar ver ligações com o texto bíblico, que lá está, não é? Tipo, podem ser suposições nossas, mas pode ser interessante para quem se interessa por essas questões e pegar Hum, nesse pequeno detalhe e tentar, de alguma maneira, ligar o texto bíblico com uma teoria
conspiracional, não é? Porque isto depois também tem ramificações de teorias da conspiração e a grupos da internet e não só e tudo mais. E de alguma maneira parece que o único interesse é pegar na teoria da conspiração da moda, arranjar uma ligação qualquer para a Bíblia e depois apresentá-la numa bandeja aos irmãos como se fosse a palavra de Deus. Eu acho isso tão. ah, Lá está, e eu se calhar vou-me repetir um bocado dizendo que nós andamos tão preocupados com o mundo que entra na igreja e as influências do mundo na igreja, e estas coisas que me parecem tão evidentes, que é simplesmente pessoas a serem levadas pela espuma do dia a tentar trazê-la essa espuma para dentro da igreja, e ninguém não passa nada e ninguém Hum, tem qualquer observação a fazer, e se calhar a única coisa que se ouve nas igrejas é um amém. E eu fico às vezes sem reação quanto a isso. Como é que hum, nós podemos tão facilmente assimilar modas e modinhas do mundo e deixá-la entrar assim num discurso, quase como um discurso religioso aceitável nas nossas igrejas, hum, sem qualquer feedback, sem qualquer pushback, não é? Sem qualquer contraditório, e eu acho isso simplesmente, por um lado, ligeiramente aterrador, porque se essa aí entra assim tão facilmente, não é? E outras, se calhar, são ditas com a mesma facilidade, o que é que nos espera nos próximos anos? Que aí vem. hum, hum. Eu gostava só de acrescentar que, para mim, isto é um dos problemas que nós temos derivados da nossa guerra contra a ciência, não é? Sim. Nós muitas vezes nas nossas igrejas, com frequência, falamos de religião versus ciência, não é? Ou a Bíblia e a ciência. E esse contraditório às vezes parece-me um bocadinho falacioso, porque as perguntas que nós temos numa mente científica do século XXI não são as perguntas que os autores da Bíblia tinham há 2000 anos atrás, há 3, há 4000 anos atrás, não é? E por isso, quando nós tentamos, com a nossa mente científica, colocar questões com as quais o texto não se preocupa, não vamos chegar a lado nenhum, não é? Uhum. Eu não me lembro se o Samuel se lembra ou não, mas havia um irmão de uma das nossas igrejas que achava que este texto se referia ao avanço da televisão, não é? Sim, Portanto, sim, recordo-me. Recordo-me. portanto, a televisão era o meio através do qual nós iríamos ver Jesus regressar. Lá está, mais Tem uma menos vez nós glamour, não é? A vinda de Jesus na sempre que televisão. tem, não tem, Ou no mas Instagram hoje em pronto. dia. Tem um live no, Sim, no, no TikTok, eventualmente. sim. Enfim, quer dizer, lá está, ninguém naquela altura iria conceber o conceito com a televisão. Já agora, a própria pergunta em si é um exemplo, no meu ponto de vista, do facto de que todos nós compreendemos o que é a ciência, certo? Há uma compreensão em relação ao nosso universo, em relação, por exemplo, à ideia do Orion, de Jesus vir do Orion, ou seja, de uma viagem interplanetária, e Jesus chega a um planeta que é plano. Quer dizer, é aqui que as coisas não funcionam, não é? Portanto, se nós vamos assistir ao regresso de Jesus num planeta plano, quer dizer, mesmo a própria pergunta em si tem certas assunções científicas que nós nem sequer reparamos, mas que só são possíveis devido à ciência do século XXI, não é? E é por isso que eu acho que, apesar de as pessoas nos tempos bíblicos poderem ter pensado o mundo de uma forma diferente, nós temos que nos render, às vezes, às evidências científicas para perceber o mundo no qual vivemos hoje em dia, não é? E, portanto, fica aqui o meu comentário. Vamos passar então para a nossa moagem do grão, que desta vez irá ser apresentada pelo meu colega Roberto. Bem-vindos ao Moagem do Grão, e hoje nós vamos falar de decreto dominical e crise climática. Basicamente, esta teoria afirma que, sob a cobertura da preocupação pela crise ambiental, Roma, e nomeadamente através do Papa atual, o Papa Francisco, o mesmo Papa Francisco que nós falámos precedentemente num outro episódio, tentam usar isso e essas preocupações como um cavalo de Troia que lhes permitiria colocar a autoridade do papado acima das autoridades
estatais. Quer dizer que a autoridade do Papa seria mais importante que a autoridade dos congressos e assembleias e presidentes e por aí fora. E que a prova disso mesmo seria uma encíclica lançada pelo Papa Francisco em 2015, chamada Laudato Si, em que ele defende que uma possível solução para o problema da crise ambiental seria a guarda do sábado, mas entenda-se, não o sábado no sétimo dia, mas o sábado do domingo. Assim, resumidamente, esta teoria diz que qualquer lei ambiental que seja defendida e que seja estabelecida não é mais do que um precursor para uma lei de imposição do domingo como o único dia obrigatório para culto e adoração de Deus. Em bom adventismo, como eu disse há bocado, a lei dominical. Podem haver algumas variantes, mas a essência é sempre esta. E é interessante que muitos deles chegam ao ponto de dizer que qualquer medida que a Igreja Adventista tome no âmbito de preservar ou de defender o meio ambiente, coisas simples como poupar energia, utilizar lâmpadas que sejam mais económicas, desenvolver hábitos para cuidarmos das pessoas e do nosso planeta, não é mais do que a Igreja Adventista, e eu estou a citar agora, um exemplo de como a Igreja Adventista se tornou totalmente subserviente à agenda climática de Roma. Algo que a mim me faz muita confusão, porque eu acho que estas pessoas estão a misturar causalidade com correlação, porque a Igreja Adventista já há muitos anos que defende a proteção do nosso planeta como uma responsabilidade de todos os cristãos. E vou só dar uma evidência desta realidade, em que em 1976, a Universidade de Loma Linda já oferecia um mestrado em saúde pública ambiental, em que o objetivo era treinar, e aqui vou citar novamente, homens e mulheres em como controlar e melhorar as condições de vida num mundo sobrelotado e complexo. Claramente uma preocupação para com a crise ambiental que já se apercebiam nesses anos dos anos 70. Um, este elemento da lei dominical, e é importante que seja mencionado, só é relevante para nós adventistas porque Ellen White falou dele. Uma das citações mais importantes de ela acerca deste assunto nós encontramos no livro Grande Conflito, e eu agora vou ler essa citação por extenso para nos dar algum contexto de como é que estas pessoas que fazem esta ligação entre crise climática e o decreto dominical, como é que eles dão essa importância a este tema. No movimento, agora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja e o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais do que isto, estão abrindo uma porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte, protestante, a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significado a este movimento é o facto de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou em Roma e que ela alega como sinal da sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual, antes delas, fez o papado. Isto encontra-se na página 573, ela depois vai repetir uma citação bastante próxima na página 592. E uma das questões-chave em ambas das situações que nós compreendemos quando lemos estes textos é que, na ótica de Ellen White, isto estava a acontecer durante a vida dela, isto não era algo longínquo, isto não era num futuro hipotético, era algo que ela já via a acontecer no seu tempo. E é interessante nós observarmos que nesse ano, em 1988, houve realmente uma lei proposta no Congresso americano, em que havia então essa possibilidade de uma lei nacional de guarda do domingo. As razões eram diferentes, mas o objetivo era então ter o domingo como um dia separado, um dia para ser adorado, por causa da herança protestante dos Estados Unidos. E ela via essa lei dominical de proibição de trabalhar ao domingo e de guarda do domingo como o cumprimento daquilo que ela estava a dizer. É interessante também observar que
nas edições do Grande Conflito e do texto que ela utilizou para este grande conflito, nas versões anteriores a este ano, ela não tinha qualquer referência a uma lei dominical de âmbito universal. E agora a questão que eu acho que nós todos nos colocamos, de uma maneira ou de outra, é que já passaram mais de 130 anos desde que Ellen White fez esta citação e nós aqui estamos e nós ainda esperamos pelo cumprimento deste decreto dominical. Então eu tenho algumas perguntas para colocar aos meus colegas depois desta longa introdução, mas algumas perguntas porque eu gostaria também que nós pudéssemos aprofundar, se calhar, alguns temas que são pertinentes relacionados com isto. E a primeira dessas perguntas é o cenário da lei dominical um cenário plausível à luz daquilo que a Bíblia nos fala? Eu se calhar ia dar a palavra ao Joca para começar, lançar a batata quente. O que é que tu achas, Joca? É um cenário plausível? Plausível Isto está a é. gravar, Joca, isto está a gravar. Plausível é. Obrigado, Samuel. Por isso é que eu estou a dizer que plausível é, não estou a gozar. Plausível é, não é? Agora, como tu mencionaste muito bem na tua introdução, nós temos de ter atenção que a nossa interpretação teológica do texto bíblico é uma interpretação teológica que está baseada precisamente naquilo que era a realidade nos Estados Unidos naquela altura, não é? E aliás, vamos aqui ser honestos, não é? Portanto, os nossos ouvintes, a maior parte deles estão em Portugal, apesar de nós termos ouvintes um pouco por todo o mundo, e já agora aproveitamos para dizer olá a todos. Olá. Mas olá, diz olá, Samuel. Olá. Não Exato. sejas Olá, antissocial. Samuel, não olá sejas Alemanha. antissocial. Olha só, ouça só. Olá Alemanha, olá Brasil e olá Suíça. São os 3 países que nos veem mais logo a seguir a Portugal. Exatamente. Portanto, para os nossos ouvintes que estão em Portugal, aquilo que este conceito de uma lei dominical é algo completamente fora da realidade daquilo que é o vosso dia a dia, não é? Portanto, em Portugal não há lei dominical, não há qualquer tipo de restrição de se as lojas estão abertas ao domingo ou não abertas ao domingo, se, não é? Portanto, o futebol acontece ao domingo, há toda uma série de coisas que acontecem ao domingo e não há qualquer tipo de restrição. Mas, por exemplo, eu já mencionei aqui no podcast várias vezes que na Croácia não é essa a situação. Nós temos uma lei dominical na Croácia. Aqui há umas semanas atrás eu estava em casa também de uma prima minha na Suíça, e o Samuel poderá confirmar se isso é verdade ou não, mas na Suíça tu tens certas regras, pelo menos não escritas, de que aos domingos não fazes barulho, não São escritas. podes... São escritas. São escritas. Sim. São escritas mesmo. Portanto, no fundo é uma lei dominical, como é lógico que não é uma lei dominical no sentido de não podes trabalhar ou não sei o que mais, mas há certas restrições em relação àquilo que podes fazer ao domingo, não é? E por isso, vamos ser honestos, a lei dominical está aqui, está por aí, está por esse mundo fora, não é? Portanto, é uma realidade dos nossos dias. Pode não ser uma lei dominical universal, sim, mas o Roberto também explicou claramente que não parece que aquilo que Ellen White tivesse em mente fosse uma lei dominical universal. Pelo menos E por isso, inicialmente. pelo menos inicialmente. E por isso, como é lógico que nós podemos reinterpretar, nós temos verdade presente e já falamos sobre isso, podemos continuar a pesquisar. Eu só faço uma pergunta: porquê é que tem que ser esta a interpretação? Porquê é que tem que ser esta a questão relacionada com a marca da besta? Normalmente Um adventista standard dir-te-ia que porque Ellen Ellen White White disse. disse que... Pois, exatamente. Como é que tu respondes a isso? Peço desculpa, eu- Roberto. Não, força. Não, eu responderia à pergunta de porquê, dizendo eventualmente porque o sábado era uma questão tão importante para os nossos pioneiros que para eles um ataque ao sábado era aquilo que iria contra a guarda dos mandamentos. Portanto, voltamos à questão do texto bíblico, não é? Portanto, a guarda dos mandamentos como uma das marcas do povo de Deus no final dos tempos, não é? Será isso a única coisa que é um mandamento de Deus? Nós temos pelo menos 10. E se calhar temos mais do que isso por toda a Bíblia, não é? Será que, por exemplo, poderíamos falar aqui questões de abuso físico? Será que poderíamos entrar em questões políticas, não é? Há toda uma série de coisas que eu acho que, do ponto de vista teológico, se tirarmos aqui a contribuição de Ellen White, e claramente não era pelo menos no início, não era uma lei dominical universal que ela tinha em mente, se tirarmos esta contribuição,
podíamos alargar um bocadinho aqui os nossos horizontes e se calhar perceber que não tem de ser apenas a lei dominical o sinal de que nós estamos a adorar a besta, não é? Eu se calhar queria só acrescentar algo, pelo menos uma das observações que é feita quando se fala neste assunto, não é? De um decreto dominical, é que, por exemplo, em Apocalipse 14 é claramente mencionado a diferença entre a marca da besta e aquilo que é o sinal de Deus, não é? Tipo, a contraposição entre o povo que segue a Deus e o povo que segue a besta. E que nessa lógica de um cristianismo, não é? Tipo, que esses dois grupos pertencem a um cristianismo que é verdadeiro e um cristianismo que é falso, a diferença que nós podemos ver mais claramente entre a Igreja Adventista, não é? O remanescente visível e o resto da cristandade não é, por exemplo, não matarás, não é, por exemplo, o não adulterarás. Aquele mandamento que cria mais diferença entre a Igreja Adventista e o resto da cristandade é exatamente o sábado. Então é esse um dos argumentos que é usado para de alguma maneira colocar o sábado como aquele elemento, verdade, que faz parte de um conjunto de 10, como tu mencionaste, pelo menos, não é? Ah, mas é esse que faz com que o sábado tenha uma área de destaque por causa disso. Mas eu percebo isso, e como é lógico eu não estou a negar, e voltei logo no início e disse que é plausível que seja, não é? Portanto, pode ser, perfeitamente, não nego que possa ser. Mas, por exemplo, vamos aqui falar de questões dos nossos dias e nós não estamos a falar em direto, como é lógico, gravamos aqui há uns meses atrás e um dos grandes temas desta quê? semana foi... O quê? Não é em direto? O Joca destrói sempre o romantismo da pessoa que está a ouvir isto no carro. Pensa e acredita Ele corta profundamente. Nós estamos a falar naquele momento. Não, nós que estávamos tanto, aqui no café mas vocês submergido sabem pelo que eu Papa sou Francisco e antirromântico. agora tu cortas qualquer Vocês sabem capacidade de que eu sou imaginário. antirromântico, não é? Por isso é perfeitamente natural que o faça. Olha, quero-te Eh, dizer, Joca, que isso foi uma grande decepção. Uma grande decepção. Se quiseres, Roberto, eu Eu sempre te posso fazer imaginei uma como serenata. um Cyrano de Bergerac moderno, mas afinal não é nada disso. Enfim, vamos avançar com o tema, mas é que é para. Vamos. Acho Eu que se não calhar vale a pena ia, estarmos a debater. eu se Mas calhar ia, só para então, queres terminar, terminar? Roberto, Está bem, força. esta semana uma grande porção das notícias que tivemos foram relacionadas com certos presidentes que podem ou não podem ser culpados ou não ser culpados de certos crimes em certos países, não é? E eu acho que, por exemplo, uma facção evangélica que está a tentar defender certas coisas que se calhar aqui há 20 ou 30 anos não eram defensíveis do ponto de vista do cristianismo, porque simplesmente acredita que este líder ou aquele líder político ou este rei ou aquele presidente que podem dar-lhes mais vantagens, para mim isso é ir contra os mandamentos de Deus, certo? É não estar a colocar os mandamentos de Deus numa posição secundária só porque nós percebemos que vamos tentar que eventualmente com esta pessoa no poder poderíamos conseguir mais benefícios, não é? E por isso, para mim, isso faria mais sentido ser interpretado como um ataque à lei de Deus do que simplesmente uma questão da lei dominical, ou pelo menos, não é que seja mais, mas pelo menos estaria no mesmo plano, não é? E nós não os colocamos no mesmo plano. E já falei demais, por isso dou a palavra a outros. Obrigado, Joca. Samuel, o que é que tu achas? Cenário da lei dominical, como apresentado pela Ellen White, achas que é um cenário plausível? De novo, eu acredito como o Joca, não é? É plausível no sentido de ser admissível, não é? É algo que pode acontecer. Mas gostava de dizer que, como tu disseste bem na tua introdução, é uma interpretação forçada tendo em conta o contexto histórico que eles estavam a viver, não é? Não só o contexto histórico da lei que tu falaste, que foi tentada passar no Congresso, mas também pelo aquilo que o Joca completou e bem sobre o peso do sábado para os pioneiros, não é? E o isolacionismo que eles sentiam nessa crença, não é? Quase os únicos, não é? Pronto, tinham os sabatistas, como é chamado antes da formação da igreja. Existia outras pessoas que também guardavam o sábado, claro que sim, mas estamos a falar de um pequeno grupo, tendo em atenção o tamanho do cristianismo nos Estados Unidos naquela época. Aquilo que eu vejo mais problemático em relação à interpretação de Ellen White tem a ver com a própria Ellen White, no sentido
em que Ellen White tem um texto que eu aprecio bastante, em que ela diz que não é uma pessoa infalível. Ou seja, aquilo que ela escreve não é infalível. E mesmo quando as pessoas leem Ellen White, ela diz-me foi mostrado, se calhar muitas pessoas que pensam que o foi mostrado é sempre uma coisa que vem de uma visão, mas Uma inspiração direta de Deus, não é? Mesmo que não seja exatamente. uma visão. Sim, mas eu queria dizer às pessoas que estão nos a ouvir que se calhar muitas vezes o pastor da vossa igreja diz isso quando está a falar de uma coisa que descobriu. Eu estava a ler este texto e Deus mostrou-me que isto tem a ver com isto. E não significa necessariamente que esse pastor teve uma visão. E com Ellen White é a mesma coisa. Na verdade, nos textos de Ellen White, quando há uma visão, ela tem tendência de relatar a visão mesmo com um título, não é? Visão dada em tal circunstância, e depois ela conta a visão e depois termina, tipo um end quote, como a gente diz em inglês. Significa que se efetivamente a lei dominical era uma ideia que ela teve em relação ao contexto que ela estava a viver, isso não acontecer, isso não põe em xeque a inspiração de Ellen White ou o ministério de Ellen White. Preciso meter uma coisa clara em relação a essa questão. Agora, porque é que eu acho que isto é plausível, a ideia da lei dominical, mas acaba por ser uma coisa um bocado perigosa, a meu ver? É que a lei dominical funciona um bocado como aqueles circuitos fechados de luzes que nós tínhamos nas nossas árvores de Natal nos anos 90, que quando havia uma luzinha que não funcionava, das outras não acendiam, não é? Depois tinhas que andar ali à procura de qual era a que estava fundida para poderes substituir e para voltares a ter as luzes todas a funcionar. Uma profecia, a interpretação de uma profecia é exatamente igual assim. Se tu começas mal a interpretação da profecia, ok? No início parece que não estás muito longe, mas depois no fim vais estar muito, muito, muito longe. E a questão da lei dominical, para mim, parece-me um salto interpretativo demasiado arrojado, porque antes da lei dominical há muitas outras coisas. Sim, rapidamente, para as pessoas que estão a ouvir, se calhar que estão no carro ou que estão a andar na rua, que não têm a Bíblia aberta, Apocalipse 13 fala de duas bestas, uma que sai da água, outra que sai da terra, ok? A que sai da terra é uma besta que vai exercer autoridade como a primeira, ok? Diz que os habitantes da terra vão começar a adorá-la. Diz que ela vai fazer milagres, vai fazer descer fogo do céu. Depois aparece um outro personagem que é a imagem da besta, que inicialmente é só uma imagem, mas depois que vai ganhar vida, ok? E depois essa imagem da besta começa a perseguir as pessoas que não adoram e só aí é que aparece a interdição de comprar e vender, que nós assumimos automaticamente que é uma lei dominical. Mas há tanta coisa a acontecer antes, há tantos cenários que podem acontecer, e nós temos uma interpretação muito clara para a primeira besta, relacionada com a Igreja Medieval, relacionada com o fim da supremacia papal, para quem gosta ou não da interpretação. Mas para a segunda, a mim parece-me que há muitas coisas a explicar antes de chegarmos à ideia de que isto de não conseguir comprar e vender é uma lei dominical. Pode ser tanta coisa antes. E para mim, lá está, eu acho que é bastante arrojado dizer é uma lei dominical e vai ser com estas características e é ser demasiado afunilado numa coisa que ainda não chegou ao seu cumprimento. Como já vou um bocado longo, só queria acrescentar mais uma coisa, que penso que não vamos ter tempo de falar nas outras perguntas, que é o Joca é que é o jesuíta, mas é o Roberto que nos põe a ler encíclicas. Por isso, a tal encíclica Laudato Si, eu não a li integralmente, mas dei uma vista de olhos, porque queria ver o que é que exatamente estava lá escrito. E não li tudo, ok? Mas o pouco que eu li, achei um documento super interessante. Super interessante, moderno, de uma certa forma até arrojado, bem escrito. Mas há esta tendência na nossa igreja que é, o quê? Foi um católico que escreveu? Certeza que tem uma coisa por trás. Sobretudo se fores jesuíta. Exatamente, e tipo, e se então se é o Papa, então é de certeza que não traz nada de bom, não é? Eu acho isso completamente antibíblico, porque em 1 Coríntios 13 diz-nos que o verdadeiro amor não suspeita mal. E nós achamos, porque temos uma interpretação que a igreja medieval era isto, aquilo e aquilo outro, e que se calhar no futuro vai ser de novo alguma coisa, lemos com uma lente de negativismo tudo o que sai do Vaticano, e nem tudo o que sai do Vaticano é negativo. Sim. Se o mesmo documento tivesse sido assinado por um adventista, estávamos todos aqui a bater palmas e dizer, uau, que progressista. Mas como é assinado como um católico, já é uma conspiração, já é uma coisa, e este tipo de atitude pouco refletida, nós temos que tirar. Eu não estou a dizer com isto que se calhar no futuro poderá haver, eu não estou a fazer avanços sobre o futuro, estou a falar do presente. Nós não podemos automaticamente inferir porque uma pessoa é católica que ela é mal intencionada, porque isso é contra o Evangelho.
Sim. E claramente contra a lei de Deus também, por causa da noção de falso testemunho, não é? Tipo, Sim, simplesmente Sim, sim. que eu interpreto como, a partir do momento que eu julgo alguém por causa dos meus preconceitos, porque ela é católica, porque tem outra cor, não tem outra cor, é de um partido, não é do sim. partido, é de outro clube de futebol, não é de outro clube de futebol. A partir do momento que eu faço um julgamento dessa pessoa baseado simplesmente nisso, eu para mim acho que entra nessa área do falso testemunho, que é de avançarmos ou de dizermos algo acerca de outra pessoa em que nós ou estamos a ser falsos ou nem sequer nos importamos de dizer alguma falsidade, mas pronto, porque é Hum. católico, porque é daquele clube, porque é daquela cor, porque é daquele país, porque é daquela raça, então eu sinto-me na permissão de o fazer. Pelo menos é a interpretação que eu faço, é uma Sim, interpretação pessoal. é um bocado aquela ideia do provérbio português do ladrão que rouba a ladrão tem quantos anos de perdão? Sim, sim, 100, sim. 100 anos? 100 anos de prisão, 100 de anos de perdão, perdão, sim. não é? Que é, eu justifico a minha má ação com a ação do outro. Sim, O problema é sim. que a ação do outro nem sequer é uma coisa clara aqui, não é factual. A gente não sabe se eles estão a fazer Sim. coisas mal intencionadas ou não. E permite-me Hum. insultar, Claro. parar o pior e por aí fora, e por aí fora. Hum. Eu acho que há também um aspecto nesta questão da lei dominical como um cenário plausível, que está relacionado com aquilo que tu disseste e com aquilo que o Joca também falou, mas eu acho que é importante nós reforçarmos isto. Tu falaste do circuito cerrado, de fechado, não é? Sim. A analogia que eu usaria era do para-raios, tipo, aquele elemento que toda a atenção vai para aquele elemento e o resto é ignorado. Sim. Porquê? Porque nós temos, e vou pegar no exemplo do Apocalipse 14, nós temos, é verdade, esta noção de sinal da marca da besta, que não vamos estar a entrar aqui nesse detalhe, porque senão ia-nos demorar mais algum tempo. Mas se vocês lerem esse texto, a partir do versículo 9 até o versículo 12, se não estou em erro, no versículo 12, aquilo que é mencionado é os mandamentos de Jesus e depois a fé de Jesus ou a fé em Jesus, dependendo da interpretação que nós fizermos do grego. As duas são Uhum. possíveis. E eu acho que não é negligável, não é negligenciável o facto de que nós aí não temos um mandamento específico, mas temos a globalidade dos mandamentos Claro. e algo que eu acho que também é muito pertinente, e isto faz parte da minha leitura dessa expressão, o testemunho de Jesus, que é aquele que eu favoreço, porque eu acho que não é simplesmente também a questão dos mandamentos, mas a forma como os mandamentos são guardados, que é o testemunho que Jesus nos deixou. Quer Hum. dizer, não é simplesmente a forma como os fariseus, ou o Antigo Testamento, ou o profeta Jeremias, ou Moisés guardavam os mandamentos, é a forma como Jesus aplicava e vivia esses mandamentos é que vai fazer a diferença. E isso tem a ver também com a forma como eu vejo a metanarrativa do livro de Apocalipse, em que a oposição entre o cristianismo verdadeiro e o cristianismo falso, que eu acho que estão presentes no livro do Apocalipse, em que não é tanto baseado, ok, será que eu guardo exatamente as 24 horas que são as mais corretas, não é? Sábado ou domingo, ou segunda-feira, ou sexta-feira, ou o dia que for, mas mais, ok, o que é que eu faço dessas horas da minha vida? E eu vejo muito esse facto desta questão da lei dominical. Eu estou, como tu estavas a dizer, não é? Estamos tão focados nisto que nos esquecemos do resto, É isso. que eu acho que é mais importante nós sermos cristãos que são sinceros, que vivem os mandamentos de Deus, e eu aqui vou pegar naquele resumo que Jesus fez, não é? Amar a Deus e amar aos Hum. outros. É mais importante do que a questão de se eu guardo exatamente as 24 horas exatas que são estabelecidas. Mas vamos avançar, não vamos ficar por esta pergunta, porque eu também gostava que nós pudéssemos abordar desta questão da crise climática. Nós somos uma igreja que tem histórico nesta questão, como eu mencionei, e aquilo que eu gostava de vos perguntar é, mesmo que às vezes nós não estejamos propriamente de acordo como esta questão é apresentado por certas pessoas, será que neste cenário de imposição de restrições religiosas, como o livro do Apocalipse nos apresenta, será que a crise climática pode ter um papel a jogar? E se sim, qual é que vocês acham que é o papel que pode jogar? Joca. Como é lógico, parece-me a mim que em Apocalipse toda esta questão de Babilónia, Babilónia é um sistema opressivo, certo? E isso, como é lógico, exige que haja certas opressões, certas restrições,
que sejam mais ou menos impostas, não é? Eu percebo tudo isso. Agora, aquilo que com o qual eu não concordo é que cada vez que há um novo desenvolvimento no mundo, que nós entendamos isso imediatamente como mais uma prova de que isto foi um teste, não é? E depois do teste vem a questão real do sábado, não é? E estamos a falar hoje da questão climática, mas o mesmo se podia e se disse em relação à Covid, não é? Portanto, as restrições que foram impostas na altura do corona, que eram um teste para as restrições que irão ser impostas no final dos dias, não é? E lá está, eu percebo esses argumentos. Há questões problemáticas com certas imposições que foram colocadas nessa altura, apesar de eu pessoalmente, de forma pessoal, voluntariamente as queria cumprir por uma questão de proteção não só minha, mas dos outros. Agora, dito isto, acho que é interessante que nós, durante anos e anos e anos, cada vez que há um novo desenvolvimento, achamos que é sempre esse desenvolvimento que vai ser o teste final antes da imposição da guarda do domingo, não é? E isso nós vimos, lá está, também ao longo da nossa vida tivemos vários momentos em que isso aconteceu, não só em Portugal, mas fora de Portugal. Quando nós olhamos de uma forma mais equilibrada para aquilo que é realmente a realidade dos nossos dias, em comparação com aquilo que era a realidade de há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 150, etc., aquilo que eu vejo não é uma tendência de imposição de mais restrições, mas é uma tendência de abertura. Vamos ser honestos. Hoje em dia nós temos certos direitos, mesmo como igreja em Portugal, e por esse mundo fora, certos direitos no que toca a não termos de fazer exames ao sábado, não temos de ter aulas ao sábado, não temos de fazer toda uma série de coisas, e se calhar há 50 anos não os tínhamos. Há 100 anos era qualquer coisa impensável, não é? Nós hoje em dia, as mulheres têm muito mais direitos, pessoas que não são do nosso país e que venham a residir no nosso país têm muito mais direitos do que há 50 ou há 100 anos atrás. Ou seja, para mim, aquilo que eu vejo na sociedade é uma tendência de alargação de direitos e não de restrição. E sim, há determinados momentos em que há certos desenvolvimentos que são potencialmente preocupantes, mas aquilo que eu vejo não é de todo isso. Isto, lá está, se nós concordarmos com a forma como nós temos interpretado tradicionalmente este texto, não é? E por isso eu gostava simplesmente de deixar essa mensagem. Para mim, eu não vejo que as alterações climáticas ou eventualmente práticas para tentar reduzir as alterações climáticas que se possam ser restrições que levem depois a uma ampliação da guarda do sábado, perdão, do domingo. Para mim não é de forma nenhuma, não estão relacionadas. Mas não sei o que é que vocês acham. Vamos descobrir. Samuel, o que é que tu achas? Achas que a crise climática pode jogar algum papel no cenário profético do livro do Apocalipse? Eu não sei se vai ter alguma coisa a ver com a profecia, mas que vai facilmente tocar a vida de todas as pessoas que vivem neste planeta, sim. Eu tenho um binómio de oração, aqui há uns anos já, e essa pessoa é uma pessoa que é verdadeiramente ecologista e era uma área que eu continuo a não dominar, mas que não era um perfeito analfabeto. E normalmente no final do nosso momento de oração a gente ficamos sempre um bocado a falar sobre ecologia e é verdade que ele me mostrou determinadas coisas, enviou-me determinado tipo de palestras que foram dadas na Universidade de Genebra em que pude ouvir alguns especialistas a falarem sobre o assunto e compreendi determinadas coisas que se calhar a maior parte das pessoas não têm bem noção. É preciso também dizer que, como eu estou na Suíça, é um país que está muito ligado à ecologia, ou seja, que há muito interesse nesse aspecto. E a verdade é que, sim, os problemas climáticos vão tocar a nossa vida de uma forma muito forte. Só para dar alguns exemplos para as pessoas se calhar, que não estão tanto dentro do contexto, que é, o grande problema da ecologia a nível mundial é a energia. Ok? Vamos fazer aqui uma explicação com alguns atalhos, mas pronto. O problema é a energia. Qual é o problema? Nós usamos combustíveis fósseis e queimar combustíveis fósseis gera CO2. Pronto, é isso. Isso vai para a atmosfera e pronto, e E acaba não por... temos alternativas, não Não é? há alternativas. A expressão que vocês ouvem muitas vezes na televisão de transição climática não existe. Isso não existe, porque está provado que a partir do momento que tu encontras uma nova fonte de energia, essa fonte de energia junta-se à existente. Ok?
Por exemplo, as eólicas, nós não começamos a usar menos combustíveis fósseis porque temos eólicas. Não, as eólicas vão se juntar porque quanto mais energia o ser humano tiver, mais energia vai utilizar. O que faz com que hoje, já, no momento em que as pessoas estão a ouvir este podcast, a nível mundial, a temperatura média anual já aumentou entre 1 e 1,2. Ok? É por isso que vocês veem estas ondas de calor que acontecem durante o verão, é por isso que há um de gelo, por exemplo, o Roberto, se calhar, tu visitaste a Mer de Glace quando vivias em Colonge? Não. Escrevam Mer de Glace no Google, era um glaciar que podia ser visitável em Chamonix. Quem não é francês é Mar de Gelo. Sim, me peço desculpa, estava exatamente, o Mar de Gelo. E hoje em dia ele é praticamente inexistente, ou seja, comparado com aquilo que eu vi quando cheguei a Colonge, claramente existe um degelo, não é? A temperatura dos oceanos também, se nós tivéssemos aqui pessoas que nos estivessem a ouvir da Austrália, há vídeos que mostram o branqueamento dos corais, isso são coisas que, isto é tudo, isto não é conspiracionismo, isto são factos que eu estou a falar. Agora, onde existe um pouco de especulação, é aquilo que os ecologistas dizem que poderá acontecer se as temperaturas ultrapassarem os 2 graus de nível médio anual mundial. Aí a Terra provavelmente vai passar por momentos complicados, de eventos climáticos extremos, migrações fortes, porque depois começa a haver muito seca num sítio, tu não podes mais viver nesse sítio, a agricultura pode ser afetada, já para não falar do gelo do permafrost, que se acontecer é uma injeção de gases de efeito de estufa gigante na atmosfera, ou seja, tudo isto vai acabar por acontecer, cedo ou tarde, nós já estamos muito avançados na cena, por isso vai acabar por acontecer. Agora, a questão do Roberto é, isto vai ter um papel no tempo do fim, ou seja, na questão da lei dominical, sim ou não? Não é bem no cenário dominical. Então, qual é... É no cenário de imposições, restrições religiosas, que Ok, pode não ser o decreto dominical, pode ser outras coisas. sim. Pode ser possível. Nós podemos avançar aqui várias questões que seria possível, nomeadamente aquilo que o Joca já enunciou um pouco, a ideia de trabalhar menos para haver menos produção, não é? Na altura que nós estivemos confinados durante o Covid, foi fantástico para a ecologia, foi mau para toda a gente, para a economia, para tudo o que vocês possam imaginar, mas para a ecologia foi muito bom. E é verdade que se calhar as pessoas que gostam disto começam a ver o texto que eu enunciei ao bocado e veem, mas tem lá escrito que vai descer fogo do céu, o fogo do céu desce na história de Elias, quando já não chovia há 3 anos e não sei quanto tempo. Tipo, as pessoas podem fazer essas interpretações, é possível fazer, mas de até chegar a uma teoria de restrições religiosas por causa do clima é se calhar dar uma segunda milha demasiado longa. Restrições por causa do clima, mais tarde ou mais cedo, vão acabar por acontecer, é a minha convicção pessoal, e as pessoas que estudam um pouco a ecologia mais a fundo vão no mesmo sentido. Agora que se vai usar a religião para ajudar a ecologia, parece um cenário bastante improvável. E terminava dizendo uma coisa, que é, há este sentimento na igreja adventista, e eu já estive em determinadas escolas sabatinas em que se falou sobre isso, eu próprio fiquei chocado, que ecologia, tipo, não é bíblico, é coisa de Satanás, ou seja, tudo aquilo que nós estamos a falar desde o início. É o mesmo livro que fala da marca da besta que diz que Deus vem destruir aqueles que destroem a terra. É o mesmo livro que tem essa frase. Claro que essa frase está num contexto, tudo bem, a gente compreende, mas há qualquer coisa nessa frase. Há um princípio que está nessa frase. É a ideia que o ser humano, quando foi colocado no Jardim do Éden, estava lá para cuidá-lo, não para explorá-lo. E parece-me estranho encontrar incompatibilidades entre uma atitude ecológica e uma atitude cristã. A mim parece muito estranho, mas enfim. Só para acrescentar uma coisa àquilo que o Samuel estava a dizer, que é, não é algo que encontramos apenas em Apocalipse, também em Gênesis, e ele estava a referir especificamente a questão de nós termos a responsabilidade de cuidar, portanto, isso são claramente as palavras que Deus utiliza quando coloca Adão e Eva no jardim, mas há uma outra questão que é a questão do domínio, não é? Portanto, em Gênesis 1, os humanos são criados à imagem e à semelhança de Deus e é-lhes dado domínio sobre a terra. E as pessoas têm que compreender que a palavra que normalmente é traduzida por domínio não tem necessariamente essa conotação negativa, não é? Portanto, nós hoje em dia ouvimos de domínio e domínio há uma conotação negativa. Talvez fosse melhor traduzir algo como responsabilidade. E se isso é verdade, desde o início até o fim dos tempos, uma das nossas funções essenciais é termos a responsabilidade de cuidar
do mundo que Deus criou e no qual nós pertencemos. E sobretudo quando falamos, já que estamos a falar da questão da lei dominical, a conexão com o sábado e o facto de nós conectarmos o sábado como um memorial da criação, o facto de que Deus criou este mundo e que nós somos colocados nele para cuidar dele, se calhar a ligação que nós fazemos não é que vai ter um papel ativo nas restrições, mas é precisamente o contrário. É que nós deveríamos ser aqueles que mais se preocupam com as questões climáticas como representantes do Reino de Deus nesta terra. Obrigado, Joca. E como foi mencionado, isto faz parte da nossa história como Igreja Adventista, já há muitas décadas de pensarmos e refletirmos desta maneira. Se calhar só acrescentar uma coisinha relacionada com isto que o Joca disse. Ahm, uma das razões que nós historicamente utilizamos para defender um regime vegetariano era a proteção dos animais, era a proteção do meio ambiente, era a proteção da natureza. E é extremamente irónico que, passados estes anos todos, nós agora, Deu a aqueles volta. que querem se manter pelo mesmo padrão, são Yeah. acusados de estarem submissos a uma agenda romana ou papal ou o que for. É extremamente irónico que deitemos abaixo um pilar da nossa igreja para, de alguma maneira, defendermos um conspiracionismo do sétimo dia. Há uma outra citação de Ellen White que tu não mencionaste, que fala sobre nós não comemos carne por causa dos maus tratos aos animais. Seria interessante nós encontrarmos essa citação e depois eventualmente partilharmos. Eu encontrei uma, mas não era fiquei. dela. Mas não sei se existirá então. Eu encontrei uma citação efetivamente, mas não era dela no White. Aquilo Era que de um existe, que eu encontrei, pioneiro. é que a ideia, ela só na Austrália é que vai se tornar vegetariana. Ela fica 31 anos desde que recebeu a mensagem da saúde em 1863 e depois, 31 anos depois, torna-se vegetariana quando já vive na Austrália. E a ideia Sim. que é passada é que na Austrália ela torna-se vegetariana finalmente porque teve uma conversa com uma senhora chamada O'Kavanagh e essa senhora é que lhe disse que, tipo, já imaginaste o que é comer os animais, o quanto eles sofrem para que a gente os possa comer, e foi essa conversa que fez com que ela dissesse, ok, agora é o momento. Há outros fatores, não é? Temos que pensar os supermercados da época, as dificuldades de ser vegetariano naquela época, o facto de existir a guerra na altura que aparece a Igreja Adventista, que ela recebe a visão, não é simplesmente ir ao supermercado e comprar coisas diferentes, é muito mais complicado. E Mas comprar tofu. sim, mas a decisão dela foi uma decisão tomada por causa da conversa com essa senhora. Eu se calhar só queria, relacionado com esta pergunta, eu só queria dizer que, pelo menos para mim, em relação àquilo que, mais uma vez, a narrativa do livro do Apocalipse, ou a metanarrativa, dependendo de como quiserem dizer, o livro do Apocalipse, eu acho que uma crise climática ajuda a explicar muitas coisas daquilo que aparece no Apocalipse. Desde vários fenómenos naturais que são mais facilmente explicáveis pela desregulação do clima, mesmo os cenários de conflito entre nações mais facilmente são explicáveis quando nós temos mais pressão para menos recursos, não é? Mais bocas para alimentar a mesma comida, não é? Eu vejo numa crise climática bastantes elementos que favorecem esses cenários que são apresentados no Apocalipse. E partilho também o ponto que o Samuel disse, não é? De que, claro que quando nós estamos a falar de um sistema, não é? De alguma maneira pode ser que sim, que a crise climática possa jogar alguma coisa na imposição de regras e restrições religiosas. Mas aquilo que eu acho que nós não nos apercebemos quando analisamos a Bíblia, não é? E sobretudo quando nós pensamos acerca de como é que Deus dá a profecia e como é que ela é revelada, que é que seja de uma maneira ou de outra isso vai sempre acontecer, por isso de alguma maneira é quase, seja por essa razão, seja por outra, isso é quase insignificante, não é? Ah, e no cenário profético que é apresentado, essas coisas vão acontecer, as razões são secundárias para mim. Gostava de terminar com uma última pergunta, que é, muitas das vezes, pelo menos é a percepção que eu tenho, que os cristãos, e sobretudo os cristãos adventistas, deveriam, de certa maneira, ficar contentes quando vem o cumprimento das profecias bíblicas. Porque, de alguma maneira, quer dizer que o regresso de Jesus está mais perto, mais próximo. E, no entanto, aquilo que eu observo é que muitas das vezes as pessoas, e lá está, é a minha opinião, eu posso estar errado,
e também vou pedir aos meus colegas que possam dizer se observam a mesma coisa, se concordam com este ponto de vista, mas as pessoas que mais se preocupam e que muitas das vezes defendem este tipo de conspiracionismos, não só este em particular, mas outros também semelhantes, muitas das vezes eu não vejo essa alegria ou essa paz interior ou essa, essa certeza de que Jesus está a regressar como uma coisa positiva na vida deles. Muitas das vezes aquilo que eu vejo são pessoas que são extremamente ansiosas, pessoas extremamente estressadas, pessoas que desconfiam de tudo e mais alguma coisa, inclusive os irmãos da igreja. Uhum. E aquilo que eu vos queria perguntar, mesmo às vezes misturado com um bocadinho de histeria, qualquer novo desenvolvimento é um elemento-chave de cumprimento profético. E aquilo que eu gostava que vocês me dissessem é se vocês concordam, não é? Primeiro com essa observação e depois, se querem avançar, se calhar um início de resposta para explicar porque é que acham que isso acontece. Porque se realmente o interesse deles é que Jesus vem, se realmente eles observam que isso está a acontecer diante dos olhos deles, então porque é que não temos essa alegria e essa tranquilidade de enfrentar esses desafios que se avizinham? Eu se calhar ia começar desta vez ao contrário, porque eu acho que o Joca respondeu das outras vezes e ia dar a ocasião ao Samuel de responder primeiro. Eu concordo com aquilo que tu disseste, Roberto. Eu acho que esses grupos assim mais extremados da nossa igreja têm que melhorar as estratégias de marketing, até porque eles estão sempre à procura de novos discípulos e se tu vês que as pessoas não estão assim tão felizes, ou seja, que a coisa não está a funcionar para eles, não dá vontade de seguir, não é? Contrariamente Jesus, estava sempre com multidões à volta dele. Mas eu concordo com essa questão, mas eu queria também aqui partir um tabu, que é, eu não me considero parte de um grupo extremado, mas às vezes, quando eu penso no tempo do fim, na vinda de Jesus, eu tenho medo. Não tenho paz quando penso nisso. Não sempre, mas às vezes são temas que me trazem alguma ansiedade. E acho que, não posso falar pelos outros, posso falar apenas por mim, mas acho que muitas vezes na igreja tens só os dois extremos. Ou seja, as pessoas que o diálogo é tens de ter medo, tens de ter medo, tens de ter medo. E o outro extremo é então, um cristão não teme. Para citar aqui uma frase da cultura popular portuguesa. O cristão não teme, não é? Por isso não tens quase o direito. Então, se és pastor, então é a alegria da salvação. Mas que é isso? Eu acho que nós todos precisamos de pensar uma coisa, que é primeiro, se na Bíblia está escrito que no tempo do fim vai haver mais provas, eu, se sou uma pessoa lógica e inteligente, não posso achar que isso é fixe. Não é? Porque se com as provas que eu já tenho na minha vida hoje é difícil, uma realidade aumentada daquilo que eu estou a viver hoje não me interessa. Faz-me medo. Isso é normal. Agora, nós todos temos que ter uma refocalização quando pensamos nesse tema. É isso que eu tento fazer e que muitas vezes funciona. A maior parte das vezes funciona. Que é dizer-me, ok, é verdade que quando lemos os textos dá a sensação que vai ser uma coisa muito complicada, difícil, uma verdadeira prova. Mas é verdade também que há muitas coisas belas nisso. A ideia de que a salvação está lá próxima, o encontro com Jesus e que finalmente o antídoto que encontrei para mim mesmo e que se calhar poderia funcionar também para esses tais grupos que tu falaste, Roberto, não sei, funciona para mim, não sei se funcionaria com eles, é justamente tentar imaginar a parte positiva das coisas e investir no relacionamento com Jesus, porque eu tenho a noção de que quanto mais Jesus está próximo da tua vida, menos tu te deixas influenciar por esse tipo de pensamentos. Menos esses pensamentos te fazem tanto mal assim, não é? A vantagem de estar com Jesus é essa. Às vezes Jesus está ao teu lado, nada mudou na tua vida, mas tu sentes a paz dele, não é? As coisas continuam todas de pernas para o ar, que Deus não é o Harry Potter, não é? Não é como uma varinha mágica mete tudo no sítio, não é assim. Mas quando ele está ao meu lado, traz paz. E acho que chamá-lo, investir num relacionamento forte com ele, é que permite, mesmo quando a gente tem dúvidas, mesmo quando a gente não sabe o que vai acontecer, mesmo se temos alguma ansiedade, de sentir ainda assim a paz dele. Pelo menos é aquilo que funciona comigo. Obrigado, Joca. O que é que tu achas? Ah, Tens sentido um cheirinho a histeria e desânimo à tua volta ultimamente? ultimamente, nos últimos 38 anos, normalmente tenho sentido esse cheirinho. Ahm, Bem, é assim, é engraçado aquilo que o Samuel referiu sobre a paz, não é? Eu hoje em dia eu tenho bastante paz em relação a estes assuntos, em relação aos tempos finais, etc., porque confio plenamente na ação salvadora de Jesus.
Mas também vos digo que para chegar a este ponto foram precisos muitos anos, foi preciso muito trabalho, quer de investigação e compreensão de certas coisas, quer a nível pessoal, em termos de psicologia, trabalho com minha psicóloga, com o meu life coach, etc, não é? Para conseguir chegar ao momento em que eu consigo aceitar a graça de Deus, da forma como eu consigo aceitar hoje. Porque honestamente, na maior parte da minha vida, não foi algo que eu conseguisse aceitar muito facilmente, não é? E é um desenvolvimento relativamente recente. Agora, em relação ao facto de nós termos pessoas desse género na nossa igreja, pessoas que têm realmente uma certa histeria, uma certa ansiedade, eu não sei quem é que chegou primeiro, não é? Portanto, se foi o ovo ou a galinha. Não sei se é a nossa teologia que tende a atrair este tipo de pessoas pela forma como está formulada, ou se as pessoas que nós normalmente atraímos acabam por influenciar a nossa teologia dessa forma e daí nós termos sempre este grau de ansiedade e de histeria porque não vem necessariamente da teologia, mas vem das pessoas. Aquilo que eu consigo ver, eu concordo com a tua observação, Roberto, é que há uma relação, e posso dar um exemplo aqui na Croácia. A maior parte das pessoas que nós recebemos nestes últimos 3 anos, que chegaram à nossa igreja, vieram começando com estudos de profecias online através de sermões ou vídeos no YouTube. Portanto, normalmente é esse tipo de pessoas que normalmente têm chegado às nossas mãos. E mais uma vez pergunto-me, o que é que chega primeiro, o que é que vem primeiro, é o ovo ou é a galinha, não é? Não sei, honestamente, mas para mim parece-me claro que essa relação está lá e que a única forma de conseguir superar esta ansiedade, esta histeria, é nós sermos capazes de aceitar de uma forma completa a graça de Deus e não é um processo fácil. Não é um processo fácil, sobretudo eventualmente para aqueles de nós que cresceram na igreja e têm desde pequenos incultados em si toda esta questão. Obrigado. Eu acho que, pronto, eu também queria avançar uma pequena opinião acerca disto, desta pergunta, que eu acho que é complexa. Eu acho que vamos ter a ocasião também de abordá-la noutros episódios, porque acho que vai ser uma pergunta que vai ser de várias formas recorrente nos vários episódios, de uma maneira direta ou indireta. Mas eu acho que uma das razões dessa ansiedade, acho que é o facto de eles terem um percurso, e relacionando um bocadinho com a experiência do Joca, que eu também em parte é a minha, e acho que se calhar em parte é também a experiência do Samuel, a nossa história de crescimento na igreja e aprendizagem e ultrapassando alguns traumas causados também pela igreja em certos aspectos. Mas eu acho que aquilo que muitas das vezes nos causa essa ansiedade e essa histeria ou essa preocupação, acho que é o foco que não está no sítio certo. Muitas das vezes nós temos uma religião ou um relacionamento com Deus que não é maduro o suficiente para aceitar. E essa é uma lição que eu estou a aprender passo a passo, dia a dia, mas que eu vejo muito na experiência de Jó, em que a aceitação, claro que, pronto, também não queria estar a entrar aqui muito na teologia do livro de Jó, porque senão depois ia ser um bocado complicado, e mesmo Jó faz um caminho com Deus, apesar de termos ah, aquela frase que é dita muitas vezes acerca de Jó: aceitei o bem de Deus, não aceitarei o mal, e por aí fora, não é? E eu acho que é ligeiramente deturpado, e acho que Deus tenta-lhe mostrar o quão deturpada essa imagem é acerca de Deus, mas eu acho que existe essa noção também presente no livro de Jó, que é de em todos os momentos conseguirmos ter motivos para contentamento. E sobretudo quando nós encontramos então, quer nós concordemos ou não com estes cenários apocalípticos, não é? Porque acho que é a palavra mais apropriada, quer nós estejamos de acordo com estes conspiracionismos que vamos encontrando, acho que é uma questão que se deve sobrepor a essas todas, qualquer que seja a nossa interpretação bíblica, que é, se nós tivermos o foco naquilo que é essencial, que é o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado que Deus tem connosco,
Não quer dizer, como o Samuel disse, não quer dizer que Deus vai ter uma varinha mágica e que vai simplesmente tirar os problemas, mas quer dizer que, de alguma maneira, nós estamos mais capacitados para enfrentar esses desafios que estão Hum, diante de nós com uma outra atitude. Mais uma vez, não é um remédio, ahm, remédio mágico, mas dá-nos mais capacidade, porque lá está, porque nós de alguma maneira aprendemos a deixar que as coisas por vezes não estão no nosso controle. Acho que é hum, sobretudo esta a chave que nos pode ajudar. Eu acho que um dos traços que eu não mencionei, mas que eu queria realçar agora, é que muitas das vezes essas pessoas, elas próprias, necessitam ter um grande grau de controle sobre a vida delas. Por hum, isso é que muitas das vezes elas procuram locais isolados, preparam-se, criam todo um ecossistema para poderem sobreviver sozinhos, sem necessitarem de mais ninguém e de mais nenhuma coisa. Que eu acho que é contrário à fé cristã, que a fase da fé cristã é a dependência total de Deus em todos os momentos. Por isso é que eu acho que isso de alguma maneira leva a criar essa ansiedade, essa histeria, porque esses conspiracionismos levam muito a que tu tens que te preparar, tu estás a ver os elementos, por isso tu tens que ser reativo e hum. retira muito da dependência de Deus. Meus amigos, chegámos ao fim. Havia muitas mais coisas a dizer acerca deste conspiracionismo. Não vamos dizer adeus, vamos dizer até já. Vamos continuar com esta série no próximo episódio. É isso, vamos continuar com esta série no nosso próximo episódio. Foi este o nosso Confé com Leite de hoje. Por favor, sigam-nos nas diversas plataformas, quer seja no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube. Os nossos episódios saem sempre na primeira sexta-feira, do mês. Vemo-nos em breve. Este Confé com Leite foi moído no dia 2 de junho de 2024.